Então, pessoal, as nossas apresentações sempre serão às 19 horas. Hoje estaremos falando sobre unidades e sistemas de gotejamento. Na próxima terça-feira, sobre filtragem. E no dia 23, sobre microaspersão. Essas apresentações, nós estamos realizando elas desde o ano de 2020, na pandemia, e foi uma fórmula que nós encontramos de certa forma, nos aproximarmos mais dos nossos clientes, tá? A RTEC está mais junto com os seus clientes. É uma forma de vocês conhecerem mais os nossos produtos e nós também conhecermos melhor os nossos clientes. Eu estou dando uma breve pausa porque ainda tem pessoas entrando, tá? Então, para aproveitar e tentar pegar todo mundo na apresentação. O nosso objetivo é transmitir os conhecimentos básicos, né, dos nossos produtos, a vocês que são os nossos revendedores, principalmente, temos alguns clientes finais, mas a maioria são revendedores, para que tenham um melhor entendimento técnico, né, e comercial de nossa linha, tá? Primeiro, quero me apresentar para quem não me conhece ainda. Eu me chamo Moisés Anqueta, eu sou formado em Engenharia Agrícola na UniOeste, em Cascavel, em 1986, e sempre tive sonho de trabalhar com irrigação, desde me conheço por gente, e efetivamente com irrigação mesmo trabalho desde a década de 90, e na RTEC estou desde 2018. Porém, eu conheço produtos RTEC desde 1992. Então, conheço há muito tempo a RTEC. Apresentar rapidamente para vocês quem é o grupo RTEC. Só mais um momento, pessoal, desculpe aí. A RTEC é uma empresa que basicamente se dedicou, desde quase o seu início, à irrigação por gotejamento, né, irrigação localizada, que nós chamamos. Ela tem quatro propósitos comuns, tá? Promover e difundir as tecnologias para uso eficiente de água, sempre tentando inovar através de pesquisa e desenvolvimento, desenvolver a cadeia de abastecimento sustentável, que o gotejamento é um dos itens de sustentabilidade, e também a valorização dos recursos humanos. Então, esse aí é os quatro propósitos da RTEC. E o nosso lema é simplificar a vida de quem cuida das plantas, quer seja pelo trabalho ou pela paixão, e nós trabalhamos para que cada gota seja utilizada sempre da melhor forma possível, evitando assim o desperdício dos recursos. Então, esse é o lema da Irritec Corporation, porque ela é uma empresa italiana, está localizada na Itália, seu centro produtivo e distribuição, e tem fábricas na Espanha, nos Estados Unidos, no México, e aqui no Brasil nós estamos localizados na cidade de Indaiatuba, no estado de São Paulo, com um centro de distribuição também no Recife, tá? Mas as nossas máquinas que produzem tubos gotejadores estão localizadas aqui na cidade de Indaiatuba, no estado de São Paulo, onde tem bastante acesso rodoviário, transporte, matéria-prima. Por isso tem a localização da RTEC aqui em Indaiatuba, no estado de São Paulo.
O nosso portfólio é irrigação por gotejamento, é o nosso carro-chefe, conexões e válvulas, tubos de polietileno, tubos de PVC flexível, uma linha completa de sistemas de filtragem, como eu vou falar para vocês na próxima apresentação. Temos irrigação por microaspersão e aspersão, irrigação residencial, que é a de paisagismo, e ferramentas e outros produtos assim de linhas gerais para auxílio na montagem dos projetos de irrigação. Nós, aqui no Brasil, temos basicamente os nossos produtos direcionados à agricultura, ao paisagismo e também à distribuição de água. A mineração aqui no Brasil, o mercado brasileiro ainda não utiliza da irrigação para fazer extração de minérios através de sistemas de gotejamento por lixiviação. Essas são técnicas muito utilizadas no Chile, em alguns outros países, mas aqui no Brasil ainda não temos esta técnica. E aqui está o nosso portfólio em fotos, tá? Que todas as nossas marcas comerciais, desde o Ritec Tape, o Conecto, Commander Evo, que são controladores, Extreme Tape, que são tapes, né? Tandem, Multibar, que são tubo gotejadores, iDrop, botões gotejadores, o P0, que é tubo gotejador, o sistema Rotodisc Automatic, o P1, faltou aqui produtos P5, o Júnior, os Rotofilters. Então, nós temos uma linha bastante diversificada de produtos para a irrigação, principalmente a irrigação localizada, pessoal. Quando nós falamos em irrigação localizada, nós nos referimos à irrigação por gotejamento e irrigação por microaspersão. Por que ela é localizada? Porque ela localiza-se próximo ao nosso alvo, que é, no caso, a planta, né? O sistema radicular, onde tem maior absorção de água nas plantas. Mas sem maiores milongas aqui, vamos ao que nos interessa. Eu ainda estou pausando porque ainda estou admitindo participantes, tá? Desculpa vamos falar assim, perder um pouco o fio da meada. Quando a gente vai falar sobre irrigação, nós temos que nos lembrar que é um assunto muito técnico, não é só comercial, tá? Então, nós temos que agregar a técnica com o comercial. Se nós conseguirmos conciliar a técnica e o comercial para que o nosso cliente obtenha sucesso, obtenha economia de recursos, né? Quer seja de energia elétrica, de água, de mão de obra, a gente pode se sentir vitorioso. Porém, nós temos que, quando nós vamos falar sobre assuntos técnicos, nós temos que nos lembrar que nós temos é, as unidades, que são as escalas onde nós vamos poder trabalhar. Então, a irrigação localizada, principalmente o gotejamento, eu destaco 4 unidades da metrologia que são de extrema e fundamental importância para o nosso caso. A primeira, sem dúvida alguma, é a pressão, pessoal. Eu vou falar um pouquinho sobre elas, tá? A próxima é a vazão, tá? Aí nós temos um pouquinho sobre diâmetros e principalmente sobre a espessura do material, que aí uma vai ter relação com a outra. A pressão com a espessura do material, sempre. Então, o que que vem a ser a pressão, né? A altura manométrica.
Então, nos tubos, a pressão é a força exercida pela água sobre as paredes internas do tubo por unidade de área, tá? Então, é a força que a água faz internamente no tubo para conseguir se movimentar. Então, isso aí a gente coloca como pressão. Então, a fórmula matemática da pressão a gente define ela como uma força aplicada a uma área. Por isso que ela é em quilograma-forças por centímetro quadrado, tá? Então, quilograma-força é força, né? Por que não é só quilograma? Porque quando tem força, a gente está indicando que nós temos aí a aceleração da gravidade junto. Então, o peso pela aceleração da gravidade, eu vou ter a força. Então, eu tenho quilogramas forças por uma área de centímetro quadrado. Então, a definição de pressão, ela é muito simples. Pressão é força sobre área. O que eu quero mostrar para vocês no próximo slide é o que ocorre com a pressão se nós não soubermos controlá-la, tá? Então, é isso aí, ó. Ocorrem acidentes com chegando até ter riscos de vida, tá, pessoal? Então a gente tem que ter muito, muito cuidado com qualquer pressão acima de vamos colocar 2, 3, 4, 5 MCA para cima de pressão, pessoal, nós já estamos correndo até risco de vida conforme o caso. Então, eu coloco essa imagem aqui, não é essa imagem, esse vídeo, para a gente entender que com pressão, pessoal, não se brinca, tá? Nós temos várias escalas de pressão que são designadas e todas elas têm uma relação em comum. Então, aquele quilograma-força por centímetro quadrado que eu falei para vocês, ele também pode ser designado como 10 MCA, que são metros de coluna de água, ou como 1 atm, que seria 1 atmosfera, ou 14,5 psi, que é libras, ou também como 1 bar. Se utiliza essas 5 escalas, todas elas designam vamos falar assim, só o que é a pressão, tá? Então, se me é dado que o meu equipamento é para trabalhar com 2 quilogramas força, né, 2 quilos que a gente chama, é a mesma coisa que eu falar que ele pode trabalhar com 2 atm, com 2 bar, ou com 20 MCA, ou com 29 libras. É essa o referencial. A gente gosta de passar todas as escalas possíveis, porque muitas vezes vem equipamentos que vêm, pode ser dado em bar, pode ser dado em ATM, pode ser dado em libras. Então, com essa conversão, fica mais fácil de nós entendermos um pouco. Eu coloco aqui, ó, que eu considero de suma importância essa faixa de pressão de funcionamento recomendada para tubo-gotejadores, que é entre meio quilograma força a 2 quilogramas. Sempre, pessoal, a depender da espessura do tubo gotejador, tá? Ou 5 MCA, 20 MCA, que é a mesma escala. Aqui, ó. Isso aqui vem muita reclamação para a gente sobre este tópico aqui, ó. Jamais trabalhar acima da pressão máxima recomendada em função da espessura. Então, se eu pegar um tubo gotejador 8.000, que são 8 milésimos de polegada, que eu vou explicar logo à frente o que vem a ser isso. Vocês vão observar que a pressão máxima dele está entre 8 a 10 MCA. Colocamos 10 MCA o máximo. Se você pressurizar acidentalmente ou não esse tubo acima de 10 MCA, em algum momento vai haver a ruptura desse tubo. Como que é a ruptura por pressão num tubo gotejador? Normalmente é um corte longitudinal, tá? É um corte no sentido do comprimento, e ele forma antes tipo uma bexiga.
aquelas bexiguinha de a gente soprar. Ela forma essa bexiga e rompe ali. Se por acaso alguém, tá? Não o nosso, qualquer tubo gotejador de qualquer marca, chegar na loja de vocês, esse produto deu problema. Você olhar isso, você já pode descartar, falar, amigo, isso aqui já foi trabalhado com excesso de pressão. Não existe nenhum fornecedor que dá garantia em dois momentos: excesso de pressão e entupimento. Isso aí são duas coisas que não existe nenhuma fábrica de gotejamento no Brasil vai te dar por esses dois motivos é, algum uma garantia, alguma coisa nesse sentido. Então, o que a gente tem que sempre levar em conta é isso aqui. Gotejamento. Tubo gotejador jamais trabalhar acima da pressão máxima recomendada em função da espessura. Sempre tem uma tabela nos manuais onde traz a pressão máxima. A faixa de pressão para microaspersores é entre 1,5 kg a 3 quilos e a faixa de pressão recomendada para aspersores entre 2 a 4 quilos. Então, sobre o que a gente trabalha, irrigação por gotejamento, microaspersão e aspersão, são essas faixas de pressões que nós devemos trabalhar. O instrumento que mede a pressão é o manômetro. Ele é escalimetrado normalmente em bar e PSI, ou quilograma-força e PSI. Então, a gente tem duas escalas para poder verificar a pressão interna no nosso tubo. A segunda unidade, que é muito importante, é sobre a vazão. A vazão nada mais é que o volume de água que flui em um determinado tempo. No nosso caso, é o volume de água que flui pelo gotejador, quer seja um tubo gotejador, uma cinta gotejadora ou um botão gotejador. E sempre que a gente fala a vazão, pessoal, é a vazão unitária por gotejador, tá? A não ser que esteja vazão 10 litros hora por metro. Então aí está considerando metro. Mas quando não vem designado, é sempre litros por hora unitário, tá? E o equipamento que mede a vazão é o hidrômetro. O hidrômetro ele é composto por três numerais, um permanente em cima, tá? Ele vai medir o volume acumulado que passou por esse hidrômetro. Vai ter dois instantâneos. Este menor aqui, ele é escalimetrado de 0 a 1.000 litros. E este maior aqui embaixo, ele é escalimetrado de 0 a 100 litros. Perfeito? Mas o que nos interessa de fato no hidrômetro é este numeral que está aqui em cima, que é o que passou por ele. Se eu quiser tomar vazão de um dia para o outro, eu pego esse numeral e amanhã, no mesmo horário que eu fiz a leitura hoje, eu vou nesse numeral e vejo quanto está. Suponhamos, aqui ele está 18, suponhamos que ele esteja a 26. Então, quer dizer que de ontem para hoje, eu tive um volume de água percorrido por esse hidrômetro de 8 metros cúbicos, tá? Então, esse foi o volume em função da vazão que ocorreu no meu sistema. A terceira unidade, pessoal, são medidas de diâmetro e também de espessura. Normalmente o diâmetro, tá? Ele é determinado em milímetros. O milímetro equivale 1.000 milímetros equivalem a 1 metro, tá? Então, eu sabendo que 1.000 milímetros é 1 metro, eu vou ter também a unidade inglesa, que é a polegada, que também é muito utilizado ainda, que é 25,4 milímetros. Então, as duas unidades que a gente utiliza na irrigação é o milímetro e a polegada. Isso aqui é muito interessante a gente saber, porque
há bastante dissonância, muitas vezes. Toda a medida de diâmetro expressa em milímetros, pessoal, ela é normalmente em tubos e conexões de PVC soldável e em tubos e conexões de polietileno de alta densidade. 16 milímetros, 20, 25, 32, 40, 50, 100, 125 e assim vai. Ou ela é dada em polegadas, pessoal. Em polegadas, normalmente a gente utiliza quando são tubos e conexões roscáveis. Aí é meia polegada, 3/4, 1 polegada, 2 polegadas, 3 polegadas. E ela vai ter sua equivalência também em milímetro. Então, nós temos no tubo o diâmetro externo, que normalmente, coincidentemente, é o diâmetro nominal. E temos também o diâmetro interno. A diferença entre o diâmetro externo e o diâmetro interno é a espessura da parede do tubo. No gotejamento, essa espessura tem que ser levada muito em consideração, porque é essa espessura que vai nos definir a faixa de pressão que nós devemos trabalhar com o nosso tubo gotejador. Então, o milímetro a gente pode dividir em 1000 partes. Então, aí nós teremos uma parte de 1 milímetro, tá? É 1 micron, tá? É uma medida muito, mas muito pequena. E no caso do gotejamento, o que que ocorre? O gotejamento também foi desenvolvido em Israel e nos Estados Unidos. O americano, ele gosta de usar muito a unidade inglesa, que é a polegada, o pé. Então, o americano, na espessura, ele não usa o micron ou o milímetro, ele usa o milésimo de polegada. E aí a gente tem que fazer uma conversão entre o milésimo de polegada e o milímetro. Essa conversão, como eu falei para vocês, que 1 polegada equivale a 25 milímetros, o que que eu faço? Se eu tenho um tubo gotejador de 10 milésimos, 10 mil que a gente fala, tá? Esse mil é a abreviatura de milésimos de polegada. Então, eu tenho 10 milésimos de polegada, multiplicado pelo fator 25, eu vou ter uma espessura de 250 microns, ou 0,25 milímetros, que seria a espessura de parede do meu tubo. Mas para mim não confundir muito a cabeça de vocês, eu trouxe aqui uma tabelinha que vem de 6 até 40 milésimos de polegada e a equivalência dela em microns, tá? Então, 6.000 equivale a 150 microns, 8 a 200 e assim sucessivamente. Mas o que eu quero falar que eu acho que é o que tem a maior importância para nós é essa relação entre a espessura da parede em milésimos de polegadas aqui, com a pressão máxima de trabalho do tubo gotejador dada em MCA. Então, esse tubo gotejador de parede com espessura de 10 mil que eu falei para vocês, ele vai ter uma pressão máxima de trabalho de 10 MCA, de 10 metros de coluna d'água, ou um bar, né? Ou um ATM, tá? Se fosse um tubo gotejador de, vamos colocar, de espessura 24 mil, ou 25 mil, conforme a nomenclatura. Então, um tubo gotejador de 24 mil, ele tem suporte para suportar até 24 MCA ou 2,4 quilos de pressão, sem haver problemas de deformação, de vir a romper. Então, é a pressão máxima admitida por ele. Então, isso aqui é legal para o dia a dia de vocês, para não ter que muitas vezes ficar percorrendo o manual e procurando, talvez até na frente do cliente. Dada a espessura da parede, você já sabe também a pressão máxima de trabalho. Porque o pessoal chega lá para você, talvez lá no balcão, no campo, esse tubo gotejador teu aí, 8.000, qual a pressão de trabalho dele? Você na hora você mata entre 8 a 10 MCA, você sabe?
Então fica bem mais prático para você poder passar para o teu cliente a pressão máxima que o tubo gotejador vai trabalhar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode pedir, pode ir no chat. E agora que eu já expliquei para vocês, dei uma pincelada sobre as unidades, vamos entrar para, de fato, o que é a nossa apresentação de hoje. Irrigação por gotejamento. A primeira providência que a gente tem que falar para o nosso cliente, produtor, sobre o gotejamento é sobre a eficiência do sistema. Ele tem uma eficiência em torno de 95%. É o sistema onde tem a maior eficiência em todos os sistemas de irrigação. Então, o gotejamento, ele representa 95% da eficiência da água que você está tirando de algum lugar, de um reservatório, de um tanque, para levar até a tua planta. Então, é o que tem mais eficiência e menos perdas. O gotejamento utiliza sempre emissores de baixa vazão, assim permite que a gente tenha uma distribuição mais uniforme do nosso recurso hídrico e também do recurso energético, né? Eu transportando um volume por tempo menor, com menos pressões, eu vou ganhar também em energia elétrica ou diesel, qualquer que seja a energia para mim movimentar esta água. E aqui que está o segredo do gotejamento, pessoal. Esse é o ponto, vamos falar assim, é, o ponto de partida. O gotejamento, ele é basicamente resumido nisso aqui. Ação dos gotejadores em toda a linha gotejante, ela vai criar uma faixa úmida e constante ao longo dessa linha. Tá, pessoal? Então, gotejamento é você formar faixas contínuas de molhamento, onde você vai distribuir a água nessas faixas, para que aqui em cima vocês podem ver que parece que está molhado só esse trecho aqui. Mas se você pegar esse terreno e fizer um corte nele, aqui, transversal e vertical, você vai ver que esta linha de água no solo, ela cresce para as laterais, tá? Então, o gotejamento é sempre a formação de uma faixa úmida ao longo dessa linha. E a outra informação muito importante é em relação à textura do solo, pessoal. O solo tem um solo que ele é mais argiloso, ele seria um solo mais pesado, ou um solo arenoso, que é um solo mais leve. Quando a gente fala mais pesado, mais leve, o que que é? A argila, a textura dela, ela é muito fina. Então, ela tem o espaço entre um grão e outro é muito pequeno. Então, a água não consegue se mover com muita velocidade vertical nesse trecho. Então, ela também vai ter trechos mais horizontais. Já no arenoso, não. No arenoso, um grão de areia a gente consegue ver, né, pessoal? Um grão de argila, não. Então, como a areia é maior, o grão, e ela, espacialmente, a estrutura dela também, ela fica muitas falhas entre um grão e outro, então tem muito espaço com ar, que é onde a água consegue percorrer e descer mais rapidamente. Em função disso aqui,
nós chegamos no espaçamento recomendado entre os emissores. Quando a gente fala emissor, pessoal, é o gotejador em si. Então, um solo argiloso, a recomendação é que seja aí, no máximo entre 70 centímetros, talvez a 1 metro, mas não é interessante ultrapassar os 70 centímetros. Um solo médio, o que é o solo médio? Que ele tem uma boa parte de argiloso e uma outra parte de arenoso, em 50 centímetros o espaçamento máximo. E aqui que está o problema, pessoal, os solos arenosos. Solos arenosos, o ideal é trabalhar entre 30, conforme o caso, 50 centímetros, ele não vai formar o que a gente chama, aqui neste slide anterior, o bulbo. Isso aqui é um bulbo, tá? Ó, pode ver um bulbo. Esse aqui é um bulbo em forma de cebola. Esse aqui é um bulbo em forma de cenoura. Então, o solo arenoso, ele tem um bulbo onde vai ter mais profundidade. Um solo argiloso, ele tem um bulbo onde terá uma linha lateral um pouco maior em relação a um arenoso. Então, no solo arenoso, se eu fizer espaçamentos acima de 50 centímetros ou 40 centímetros, eu corro o risco, pessoal, de não ter esta faixa úmida constante aqui, tá? O que que ocorre? Eu vou ter um bulbo maior aqui, um bulbo lá na frente, um outro bulbo. Isso não é interessante, porque o princípio da irrigação por gotejamento é a formação desta faixa úmida, que aí as plantas elas vão conseguir se desenvolver todas da mesma forma. Que lá embaixo, as raízes, elas se entrelaçam, elas se cruzam, tá? Elas não são que nem a gente, eu estou aqui, você aí. Não, elas estão entrelaçadas. Então, a busca por água e nutrientes é da mesma forma também. Então, sempre a formação desta faixa úmida. Eu gosto de bater muito nessa tecla, que muitas vezes o pessoal vem pedir gotejadores a cada 2 metros, 3 metros. Ó, talvez para você implantar uma cultura que seja um espaçamento maior, sirva para você dar o start, o arranque nessa planta. Mas depois de alguns meses, esse gotejamento aí você vai ter que aumentar o número de gotejadores nesse caso, tá? Então, sempre o gotejamento é a formação de uma faixa úmida. As vantagens do gotejamento: a economia de água em relação aos outros sistemas, a facilidade de uso, porque praticamente ele é todo fixo, vai ter menor incidência de ervas daninhas nas entrelinhas, que não vai molhar, né? Permite automação, também permite a fertirrigação, vai haver menos consumo de energia em relação aos outros sistemas de irrigação, menor compactação do terreno, porque ele vai ficar mais tempo úmido, e maior precisão na aplicação da água. Essas aí são as vantagens básicas que a gente tem no gotejamento. Só um pouquinho. Uhum. Opa, volte sim. Só um pouquinho que estão pedindo para voltar no slide anterior. Seria neste slide aqui, só informar a todos que vocês que se cadastraram comigo, eu vou enviar a apresentação via PDF. Ela está sendo gravada também, e aí eu mando a apresentação por um link através do YouTube também, a gravação. Ok, beleza. Vamos lá, por favor, aqui. O que é o gotejamento? O sistema de gotejamento foi desenvolvido em Israel e nos Estados Unidos na década de 60,
E aí cada um teve suas próprias invenções, né, seus próprios sistemas. Antigamente ele era tipo capilar, era um tubo, um tubinho. Hoje é o tal de espaguete, né, que ainda se usa. Porém, a precisão não é tanta quanto você utilizar o gotejador, tá? E os Estados Unidos desenvolveram os gotejadores cilíndricos, tipo Bob, que parece aquele Bob de cabelo. E o Israel desenvolveram os gotejadores planos. Por isso que existem os planos e os cilíndricos. Já adianta a vocês que a R-Track trabalha com esses dois tipos, tanto com o cilíndrico quanto com o plano. Então, uma explicação do que é o gotejador. O gotejador é o elemento fundamental no sistema de irrigação por gotejamento, tá? Eu tenho esses dois exemplos aqui. O exemplo um, que é um furo onde está gotejando, e o exemplo 2, onde é um furo que está esguichando. Ou seja, nesse furo um, dentro desse tubo, tem o gotejador. E no furo 2 não, é somente um furo no tubo. Então, a vantagem em um tubo onde temos os gotejadores, em relação a um tubo somente perfurado, pessoal, é que a gente consegue atingir longos comprimentos de linha, que é muito interessante, né? E, mesmo assim, manter a uniformidade de vazão nesta linha. Que esse furo 2, daqui a 10 metros, se aqui está saindo 10 litros, daqui a 10 metros estará saindo 2 litros. No gotejador, não. Se está saindo 2 litros aqui, daqui a 10 metros, provavelmente está saindo 1,9, 1,95 litros por hora. Tá? Então, o grande trunfo do gotejamento é que ele está exatamente dentro do que a gente preconiza para a irrigação, que a irrigação ela é sinônimo de uniformidade. Fora disso, a gente chama molhação, tá? Então, irrigação sinônimo de uniformidade. O gotejamento, ele é uma ferramenta onde a gente consegue uma uniformidade em linhas laterais bastante longas. Nós temos duas famílias hidráulicas no gotejamento. Só um momentinho que fizeram uma pergunta, vamos ver aqui. E uma estufa onde meço a pressão, no começo ou no final da linha? O correto, Didio, se possível, é medir no começo da linha, para ver se ela não está ultrapassando a pressão máxima recomendada, tá? Então, sempre que possível, você medir no começo da linha. E no final, se quiser medir só para a título de comparação entre o primeiro ponto e o último, é interessante. Mas o correto é sempre no começo da linha. Então, pessoal, duas famílias hidráulicas são que foram desenvolvidas, né, através da técnica do gotejamento. A gente fala gotejadores normais ou regulares, que eles não são autocompensantes. O que quer dizer isso? Quer dizer que a vazão do gotejador varia de acordo com a pressão na entrada do gotejador. Então, se eu tiver uma pressão maior aplicada a esse gotejador, consequentemente, eu terei uma vazão maior também. Então, ele vai seguindo uma curva ascendente. Nesse caso, a vazão está aqui na vertical e a pressão na horizontal. Então, com 0,8 bar, ele é 2 litros por hora. Se eu subir a pressão para 2 quilos, ou 2 bar, e essa pressão, essa vazão vai para 3 litros hora, tá? Então, esse aí é um gotejador normal. Aí nós temos a segunda família hidráulica, que ela é mais moderna em relação a um gotejador normal, que é o gotejador autocompensante. A vazão do gotejador, ela permanece
é quase que constante, tá? Porque a gente fala quase, porque ela dá uma variação muito pequena, dentro de uma faixa de pressão pré-estabelecida. Então, esta linha de baixo aqui é a do autocompensante. Ele começa com 0,8, aqui vamos colocar 0,4, que não é recomendação. Qualquer autocompensante, o ideal é começar a partir de 0,7, 0,8 até 1 kg. Então vamos pegar 0,8 bar, ele está com vazão de 2 litros. Percebam que com 2 quilos, 2 bar, ele ainda está com os 2 litros. Então, qual que é a vantagem entre um gotejador normal e um autocompensante? A vantagem do autocompensante é que eu consigo atingir comprimentos de linhas maiores, muitas vezes até o dobro em relação ao normal, dentro do mesmo espaçamento, e também desníveis, conseguir descer um desnível ou talvez um aclive, fazendo um projeto bem dimensionado, a gente consegue ter essa uniformidade requerida. Porque eu volto a falar para vocês, irrigação é uniformidade. Então, os gotejadores normais e os autocompensantes, conforme a necessidade que, que o nosso projeto exija. Como é que funciona o gotejador normal ou regular? Aqui ele está em vista explodida, ele é um elemento bastante diminuto dentro do tubo, tá? A água, ela passa, vem por dentro da tubulação, entra aqui nessas cavidades que a gente chama de filtro. Aqui ela entra no labirinto que vai formar um fluxo turbulento e vai atingir a piscina de saída. Então, como é que ele funciona? O gotejador de fluxo turbulento, ele é um dissipador de energia. Ele vai reduzir a pressão nominal de entrada, a pressão que está dentro do tubo, em geral entre 5 a 20 MSA, para próximo de zero na saída das gotas. O labirinto interno, que são essas cavidades aqui, ela serve para criar o fluxo turbulento para a dissipação da energia e também auxiliar na remoção de pequenas partículas que estejam presentes na água. Então, eu tendo a mesma pressão de entrada aqui, eu vou ter a mesma vazão de saída aqui, certo? Então, esse aqui é um gotejador normal ou regular. Só que ele varia. Se eu variar esta pressão de entrada aqui, também vai variar a vazão de saída nesse ponto aqui. Isso aí que a gente tem que entender o que é um gotejador normal. E temos também os tipo tape, que são um gotejador que ele é impresso na própria fita, no próprio tubo, né? Que aí é uma fita, onde ele tem a entrada aqui, que seria os filtros, aqui o fluxo turbulento, onde ele atinge a piscina nesse momento aqui. E os gotejadores autocompensantes. É o que eu expliquei. Então, a vazão do gotejador permanece constante dentro de uma faixa pré-estabelecida. É o caso do multibar F. Então, eu tenho aqui, com 0,7 bar, 2 litros. Se eu aplicar uma pressão de 3 bar, ele vai continuar despejando os 2 litros ainda. Se fosse um gotejador normal, com certeza, aqui com 0,7 seria 2, aqui com 3 seria em torno de 3 litros e alguma coisa. Então, esses são as duas famílias hidráulicas que é muito importante vocês terem conhecimento delas. E dentro dos autocompensantes, nós temos mais duas, duas classificações e duas ferramentas que podem nos auxiliar bastante. São os gotejadores anti-sifão. Qual que é a finalidade do anti-sifão? Além dele ser autocompensante, que a vazão não varia de acordo com a pressão, ele tem um dispositivo que
Quando despressuriza o sistema, quando a gente desliga, que a pressão cai a zero, que aí vai ter a interferência da pressão atmosférica, né? Porque o ar, né, tem em cima da nossa cabeça tem uma coluna de ar, né? Lá na praia equivalente a um ATM. Então, quando a gente desliga o sistema, a tendência do ar aqui fora é querer entrar para dentro da tubulação. O que que acontece? O antisifão, ele impede essa entrada do ar e, consequentemente, alguma sujeira, algum pedacinho de raiz, alguma coisa que esteja fora, que pode correr o risco de ele acabar querendo ser succionado pelo gotejador. Então, o antisifão tem esta característica. E também pode ter a outra característica que ele é antidreno. O que que é o antidreno? Quando você desliga o sistema, tá? A hora que ele cai a pressão a um determinado patamar, ele trava tudo. Não sai mais água, a água fica, uma boa parte da água fica dentro do tubo. Qual que é a vantagem disso? A hora que eu vou iniciar a irrigação novamente, eu praticamente já estou quase com pressão em todas as linhas, em todos os pontos. Então, ele começa muito mais rapidamente do que um gotejador que não tenha esse sistema drop-stop. Ele é muito utilizado principalmente em vasos, tá? Por quê? Porque vasos, normalmente eu preciso de um ciclo curto, porém várias partidas durante o dia. Então, com o drop stop, a gente consegue trabalhar com ciclos, né, de 2, 3, 4, 5 minutos, desliga, daqui a uma hora novamente volta. Então, é, principalmente nos finais de linha, aonde a tendência é sempre sair mais vazão no final de linha ou na parte mais baixa também do sistema, o drop stop ele nos ajuda bastante a fazer com que seja maior a uniformidade durante o começo à parada do meu tubo gotejador. Então, vocês vejam, o gotejamento a gente tem diversas opções e ferramentas para conseguir trabalhar com essa tecnologia. Agora vamos falar um pouquinho sobre os nossos produtos, em função do que eu falei anteriormente para vocês sobre pressão, vazão e famílias hidráulicas. Primeira família que eu vou apresentar para vocês são os tubos gotejadores família hidráulica normal, os não autocompensantes. O primeiro é o tipo tape, que a gente conhece eles pelo Irritec Tape ou Extreme Tape. Ele é um gotejador a labirinto contínuo. Chamamos ele tape, né, que ele parece uma fita, de 8.000, espaçamento entre 10 centímetros. E a vazão unitária, 1,2 litros em 0,7 bar. Recomendado para hortaliça em geral, morango e estufas. Ele vem em bobinas grandes de 2.300 metros, é o 8 milésimos de polegadas de espessura, ou em bobinas pequenas de 1.000 metros. As conexões são as conexões indicadas como tape 16, que ela é tipo porca-trava, que estão nas páginas 92 e 94 do nosso catálogo 2025. A propósito, eu vou mandar também o nosso catálogo 2025. Pode ser que alguém de vocês não tenha. Eu vou mandar ele junto com o material que eu estarei mandando para vocês do PDF. Os próximos produtos são o P1 e o P5, que são fabricados aqui no Brasil pela RTEC do Brasil. O P1, ele é um gotejador com diâmetro interno de 16 milímetros. Ele tem um inserto plano, ele é tipo normal.
de 6, 8 ou 10 milésimos de polegada. Ele é recomendado para hortaliças em geral, qualquer tipo de hortaliça, e espaçamentos que variam de 15 até 50 centímetros, e temos hoje em 4 vazões unitárias, de 1.1, 1.5, 2.1 e, recentemente, colocamos também aqui no mercado de 3.8, que tem alguns mercados que estão com muito problema de qualidade de água, eles preferem usar o 3.8. Então, para que vocês saibam, a gente também tem esta vazão. Aqui são as características principais. A vazão dele, os nossos gotejadores têm uma forma de a gente conseguir visualizar a vazão deles através do inserto. Então, o P1, se ele tem um inserto cor-de-rosa, ele é de 1.1, o inserto amarelo é de 1,5 litro por hora, o azul de 2,1 litros por hora e o marrom 3,8 litros por hora. Então, aqui eu tenho a relação da vazão pela pressão. A pressão nominal de um tubo gotejador normalmente é 1 bar, pessoal. Aqui. Então, ó, o de 1,5 litro em 1 bar, eu tenho 1,5 litros por hora. Se eu aumentar a pressão, também vai aumentar a vazão. Só que esse aumento de pressão, eu tenho que ver se o meu tubo, ele suporta esse aumento de pressão. E aonde eu vou saber? Aqui embaixo, ó. Sempre respeitar a pressão de serviço máximo. Vamos pegar aqui o 8.000. A pressão é 0,9. Vamos pegar o de 10.000. A pressão é 1,1 bar. Vamos pegar o de 6.000. É 0,7 bar. Então, se eu exceder essa pressão, eu corro o risco de danificar o meu tubo gotejador. Então, sempre respeitar a pressão de serviço máxima recomendada pelo fabricante. Apresentação do P1, nós temos as bobinas entre 2 a 3 mil metros, vai depender da espessura e de espaçamento entre gotejadores, e também temos em bobinas pequenas de 1.000 e 1.200 metros. Conexões, podemos utilizar como a indicada como TEP 16, que é tipo porca-trava, ou também as conexões indicadas como Easy Block, que é tipo anel, que são fabricações todas da Irritec. Também aceita conexões do mercado interno, desde que sejam tipo anéis ou tipo porca-trava também. Tá? Então, a gente tem uma linha grande de conexões, mas ele aceita também as conexões que tem no mercado interno. Aqui é um dado bem interessante para o dia a dia de vocês, sobre o comprimento máximo que eu posso fazer na lateral para uma variação máxima de 10% da vazão. Observação: laterais em nível, observar a pressão máxima em função da espessura, dados considerando a vazão nominal do gotejador. Vamos pegar um gotejador de 1,5 litro. Gotejador de 1,5 litro, um P1, com espaçamento de 20 centímetros entre os gotejadores, eu consigo fazer uma lateral, tá? De até 80 metros de comprimento, que eu vou ter no máximo 10% de variação da vazão. Isso aí é ótimo. Você vai ter uma irrigação muito uniforme, uma uniformidade bem interessante. Vocês vejam que à medida que aumenta a vazão, no mesmo espaçamento, vai diminuir quanto eu consigo chegar de distância. Então, se eu pegar um de 3,8 litros, os mesmos 20 centímetros entre gotejadores, eu consigo chegar só até 45 metros, mantendo a mesma variação de vazão. Na irrigação localizada, preconiza-se 10% de vazão ou para mais ou para menos.
Aí, acima desses parâmetros, a gente já não considera que tenha uma uniformidade de projeto. O segundo material nosso é o tubo gotejador P5. Ele é muito semelhante ao P1, só que a dimensão dele é maior, e foi o primeiro gotejador que a RTEC lançou no mercado. Eu, particularmente, sou um fã desse produto. Eu conheci a RTEC através desse produto há 25 anos atrás e até hoje eu admiro. Eu vejo coisas com esse produto que é, ele é muito, ele é parrudo, a gente fala. Ele suporta bastante desaforo. E é o produto nosso que ele tem uma versatilidade incrível, pessoal. Nós temos ele desde 6 milésimos de parede até 35 milésimos. Então, eu saio de hortaliças, posso trabalhar até culturas perenes. Vazões unitárias de 1.1, 1.5, 2.1, 2.8, 3.8 e espaçamento entre emissores a partir de 15 centímetros. O mais utilizado é o 20, o 30, o 50 e outros se precisar, mas basicamente é o 15, 20, 30 e 50 centímetros. Ele é muito semelhante ao P1, porém a pastilha dele, o gotejador, ele é maior as dimensões. Aqui está a relação da vazão pela pressão e aqui também a pressão máxima recomendada. Então, se você pegar o 8000, você vai ver que ele é 0,8 bar ou 8 MCA. Pegar o 10.000, ele é 1 bar ou 10 MCA. Então, aqui, aquela relação que eu passei para vocês, quando falei lá da espessura aqui atrás, vocês podem ver aqui, ó, a espessura em milésimos, ela é muito próxima da pressão máxima de trabalho recomendada, que a gente pede que não sejam utilizados valores acima disso, para você não ter surpresas. Como é apresentado o P5? Bobinas grandes de 35.000 de 500 metros, de 24.800, de 8.000, 2.200. Em média, o peso dessas bobinas grandes, tanto do P5 quanto do P1, elas pesam em torno de 25 quilos cada uma. E as bobinas pequenas, de 800 ou de 1.000 metros, dependendo da espessura e do espaçamento entre os gotejadores. Essas bobinas pequenas, normalmente, elas pesam 12 quilos. As conexões, a gente pode utilizar a tipo porca-trava, que é a tape 16, a Easy Block verde até 18 milésimos de polegada de espessura, e entre 18 a 24 milésimos a Easy Block. Aqui são os comprimentos máximos em função de 10% de variação da vazão. Essa tabela é muito parecida com a do P1, tem algumas variações. Aqui, então, dá para a gente... vamos pegar um P5 variação de 1,5 litro, com 40... Só um momentinho. Com 40 centímetros. Vamos pegar um com 50 centímetros. Nós vamos ter 147 metros de linha lateral. Sempre em nível, tá, pessoal? E mais uma consideração que eu esqueci de falar para vocês. Isto aqui é baseado em cima de uma planilha em Excel. Essa planilha eu tenho, ela está conosco, comigo. Caso vocês tenham necessidade, vocês me mandam um WhatsApp, um recado, que eu mando essas planilhas para vocês. Qual que é a vantagem da planilha? Eu consigo colocar desnível também, tanto descendo quanto subindo. Aí eu consigo ter os valores para essa variação de 10% da vazão. Então essa planilha ela nos auxilia muito no dia a dia.
Caso haja interesse, pode solicitar que eu envio a vocês. Algum de vocês já tem, que já me pediram, eu já enviei, né? Só um momentinho, tem alguma pergunta aqui? Aqui, é. Existe uma tabela para comprimento, gotejo em porcentagem, é o que eu estou explicando. Não é a tabela, é uma planilha em Excel onde você coloca a porcentagem do declive, né? Coloca o declive em porcentagem e ele vai te dar qual vai ser a variação de vazão no final desse trecho. Existe sim e eu posso mandar para vocês, sem problema nenhum, é só solicitar. Aqui é basicamente a diferença de um P1 e de um P5. O P1 ele mede 3 centímetros, o P5 3,6. A largura do P1 são 8 milímetros e do P5 são 10 milímetros. Então, isso aqui é para vocês terem uma ideia entre um e outro gotejador. O próximo normal é o tipo cilíndrico. Conforme expliquei para vocês, pessoal, o cilíndrico, ele é parecido com um bob de cabelo que as mulheres antigamente usavam para deixar o cabelo bonito, né? Ele é para aplicação principalmente em culturas perenes e pomares. A gente tem eles na espessura de 25, 30 e 35 mil, vazões unitários de 1,6, 2,1 e 3,6, espaçamentos de 20 até 50, 60 centímetros. Aqui estão as características do gotejador, com um bar, o 2,1 dá 2,08, o 35 mil. O de 25 mil, pessoal, ele tem uma vazão um pouco acima desta vazão nominal que lhe é dada, tá? Vamos pegar o exemplo aqui, ó, onde está a caneta aqui. Então, o de 1,6 com um bar, o 25 mil, ele vai ter 1,7 de vazão por hora. O 35 vai dar 1,6. Já o 2,1, com 25 mil de espessura, ele dá praticamente 2,6 de vazão, enquanto o 35 mil dá 2,1 litros. Então, a gente tem que ter uma certa atenção quando for trabalhar com dimensionamento do Júnior. Se vocês tiverem alguma dúvida, liguem para mim, passem uma mensagem que eu esclareço e mando essa planilha em Excel para você fazer o cálculo certinho da vazão real do teu sistema. As conexões, a apresentação desse produto é a bobina clássica, que a gente chama, ela não é cartonada, é uma bobina de 400 metros, e as conexões a gente pode utilizar para o diâmetro de 35 mil, as conexões dentadas, e para os diâmetros entre 25 e 30 mil, as conexões com anel com garras, que estão na página 95 do nosso catálogo, que é anel com 3 garrinhas ou com 6 garras, conforme o fabricante. Aqui é o comprimento máximo em função do, vamos falar assim, da vazão e os 10% da vazão, de variação de vazão para o 25 mil e para o 35 mil também. Saindo dos tubos gotejadores normais, né, ou regulares, vamos falar um pouco para vocês sobre os autocompensantes, que nós temos dois modelos basicamente, o multibar C, que é o cilíndrico, e o multibar F, que é o plano. Então, o multibar C cilíndrico é um produto clássico já da RTEC. A principal característica dele
é o diâmetro interno de 13,8 milímetros. Ele é autocompensante. Ele é para ser instalado em locais com grandes desníveis no terreno. E a gente fornece ele nas espessuras de 25, 30 e 35 milésimos de polegada. E as vazões vão de 1,8 até, de 1,3, na verdade, até 4,8 litros hora. Nós temos 5 modelos disponíveis. E espaçamentos também, os mais utilizados, são de 30, 40 e 50 centímetros. É muito recomendado para culturas perenes, principalmente a vinicultura. E também nós temos o Multibar C 44.000, que ele é em bobinas de 100 metros, na cor marrom, recomendado para paisagismo. E temos o Multibar C antissifão e drop stop, aquilo que eu expliquei para vocês o que é ser antisifonamento e drop stop. Esse aqui é o Multibar C antissifão drop stop. O drop stop, quando a pressão cai a 0,15 bar ou 1,5 MCA, ele fecha, ele interrompe o fluxo da água. Quando o sistema volta a pressurizar e atinge 0,2 bar ou 2 MCA, ele abre, ou seja, ele vai abrir todo ao mesmo tempo. Todos os gotejadores vão funcionar ao mesmo tempo. E nós temos ele na espessura de 35 milésimos de polegada, com 2,3 ou 4,2 litros hora. Principal recomendação é estufa com vasos, principalmente se for irrigação por pulso. Bobinas clássicas não cartonadas de 400 metros, tubo gotejador na cor preta. E temos bobinas clássicas para paisagismo com 100 metros, que o tubo gotejador será na cor marrom. As conexões para o 35 e 44 mil, a gente pode utilizar as conexões dentadas. Para o 25 e 30 mil, nós recomendamos as conexões com anel com garras, o DN14, porque ele é 13,8 milímetros internamente. E agora, um produto que a RTEC trabalha com ele desde 2019, aqui no Brasil, 2020, que é o Multibar F. O que é o Multibar F? É um gotejador plano autocompensante, autocompensado, que nós temos ele com 3 faixas de vazões, de 1,1 a 3,8 litros hora. E aqui que está, vamos falar assim, uma grande vantagem no Multibar F. Nós temos 2 diâmetros nominais. O diâmetro de 16 milímetros, que vai ter um diâmetro interno de 13,6, 13,8, e o diâmetro nominal de 18 milímetros, que vai ter um diâmetro interno de aproximadamente 16 milímetros. Qual é a vantagem de eu ter um diâmetro nominal maior? Eu consigo atingir laterais mais longas. Então, eu consigo atingir até 200, 220 metros de laterais com um espaçamento de 50 centímetros. Aí, uma vazão em torno de 1,5, 1,6 litros hora. Aqui está as faixas de pressão. Então, 24 mil é até 2 bar, 35 mil até 3 bar. A recomendação dele é para culturas perenes, como café, citros. E ele também tem o Multibar F AS, que é o recomendado para irrigação enterrada, que eu já vou falar logo mais sobre esse produto. A apresentação dele, bobinas cartonadas de 400 metros, é o DN18, ou bobinas cartonadas de 500 metros, é o DN16. A gente utiliza
as conexões dentadas para espessura entre 35 e 44 e as espessuras anel com garras para o que for 25 e 30 mil. Aqui eu coloquei como DN14, mas se ele é o DN16 é para o DN14. O DN18 a gente usa a indicada como DN16. Qualquer dúvida, pode nos consultar, por favor. E aqui temos as características dele. Eu tenho só o multibar F autocompensante, eu tenho o autocompensante anti-sifão, que é o que vai evitar aspiração de impurezas e partículas, como eu expliquei. E também nós temos o autocompensante anti-sifão e drop stop. Todos esses estão no multibar F. E agora, um produto que é um lançamento da RTEC, que é o Harmonia. O que que é o Harmonia? Ele é um tubo gotejador que internamente ele é preto, mas a parede externa dele é colorida. Para quê? Para harmonizar com o ambiente no paisagismo. Então, nós temos ele aqui, o marrom, que é o nozes, o pérola, que é um parecido com um branco, e temos um esverdeado. Ele, internamente, ele é um multibar F, tá? Adequado para jardins, parques públicos. Ele é especificamente para o paisagismo. Então, nós temos aqui nas três cores o branco pérola, o verde bambu verde ou o marrom noz. Ele é um multibar F anti-sifão, vazão 2,1 litros hora, espaçamento de 33 centímetros entre os gotejadores. Ele tem uma espessura de parede de 44 mil e vai ser disponibilizado em bobinas de 25, 50 ou 100 metros. O diâmetro interno é 3,8 e tem também as suas conexões respectivas, tanto conectores T, fim de linha, uniões, na cor do tubo. O verde, o branco pérola ou o marrom noz. Então, é um lançamento que a RTEC fez o ano passado na Itália e este ano já está trazendo para o Brasil. Lá estão obtendo bastante sucesso, porque é um produto diferenciado. Ele acompanha você praticamente não vê o tubo gotejador. Fica um negócio bem bacana. Então, as cores promovem uma visão harmoniosa do sistema. É um material que, se vocês sentirem ele, vocês vê que é de primeiríssima qualidade, padrão Irritec. E como ele não é preto, ele absorve menos calor. Porém, internamente, ele é preto, tá? Essa é a grande sacada desse produto. E apresentar agora o que a gente chama que são gotejadores online, fora da linha. São nada mais que os botões gotejadores da linha iDrop, que nós temos como a linha iDrop. Temos vazões de 2, de 3, de 4, de 6, de 8 litros hora. E conseguimos também, através de acessórios como um T ou cruzeta, aumentar o número de gotejadores em cima deste botão. Ele basicamente é uma peça, é, vai o conectorzinho, um furo 2,5 mm no tubo, tem a membrana quando ele é autocompensante, ele tem um labirinto, que é o fluxo turbulento, e a saída normal ou multifunção. Temos também o normal regular, o autocompensante e o autocompensante drop stop anti-gotejamento. Dá para expandir para 2 ou 4 saídas. Aqui tem que ter uma atenção,
caso vocês forem fazer a expansão para duas ou quatro saídas, vamos utilizar as estacas gotejadoras e necessariamente tem que ser sempre submúltiplo de 2. Se for quatro saídas, pessoal, tem que ser um botão gotejador de 8 litros, para que em cada estaca saiam 2 litros. Se for saída dupla, tem que ser um gotejador no mínimo de 4 litros, para cada estaca ter vazão de 2 litros. Mais uma consideração: todos eles têm que estar no mesmo nível. Não adianta você colocar um mais baixo, um mais alto, que no ponto mais baixo, obviamente, vai sair mais água, no ponto mais alto, menos água. Então, são considerações se for fazer gotejamento com botão, né, com gotejadores online, fazer dessa forma para não ter surpresa. E a gente recomenda usar no mínimo um tubo PN30, no mínimo. O ideal seria mais com mais espessura de parede, de preferência com 1,1 milímetros, que aí evita muitas vezes de alguns pequenos vazamentos em volta aqui, aonde vai ser colocado o gotejador no tubo. Aqui está o produto montado diretamente no vaso, ou aqui ele está montado com os microtubos e as hastes gotejadoras. Eu fiz uma recomendação de uso aqui rapidinha. Hortaliças em geral, como tomate, pimentão, pepino, berinjela, as opções de produtos nossas, aqui sempre visando custo-benefício, tá, pessoal? Temos o P1 ou P5, com espaçamento de 15, de 20 ou 30 centímetros, vazões de 1,5 ou 2,1 litros por gotejador, espessuras 8 ou 10 mil. Tem lugares que usam 6 mil também. Então, os produtos são o P1 e o P5. Agora, frutos rasteiros, como melão, melancia, até abobrinhas, né? Espaçamento de 20 ou 30 centímetros, pode ser o P1 ou o P5 também. E vazões também de 1,5 ou 2,1 litros. E, via de regra, o pessoal usa o 8 mil. Morango, pessoal. Produto carro-chefe nosso para o morango, que a gente tem um share de mercado bem, bem interessante aqui no Brasil, é o Irritec Tape, que é o tape. Espaçamento de 10 centímetros, vazão de 1,2 litro hora, espessura 8 mil. Por que o 10 centímetros, pessoal? Por quê? O morango ele tem uma raiz muito superficial. Esse gotejador de 10 centímetros, ele forma essa faixa úmida quase que instantaneamente. E o morango também não gosta de muita umidade, devido a doenças de solo. Então, com esse 10 centímetros, o produtor consegue controlar melhor essa aplicação de lâmina, essa aplicação de água. Não dá em excesso e também não falta água. Então, com pouco tempo de funcionamento, coisa de minutos, ele praticamente consegue atingir a lâmina que ele necessita e com várias partidas ao dia, se for o caso. Então, o morango, a gente tem bastante demanda do Irritec Tape. Também pode ser utilizado o P1 no espaçamento de 15 ou de 20 centímetros também no morango. Agora, café, citros, pimenta do reino, cacaueiro, nós recomendamos ou P5, quando for terrenos planos, ou júnior também terrenos planos, ou quando for
terreno com muita montanha, muito morro, muito aclive, declive, o multibar C ou o multibar F. Espaçamentos normalmente de 40, 50 ou 60 centímetros. Esse espaçamento, quem vai mandar é em função do espaçamento da cultura e também da textura do solo. Sempre lembrando que nós temos que formar a faixa molhada, a faixa úmida em toda a linha onde está o tubo gotejador. E vazões a gente vai de 1,5 litro, 2,3 até 3,8 litros por gotejador. Espessuras normalmente de 25, 30 ou 35 mil. Aqui, gotejamento enterrado. O nosso produto é o Multibar F AS, que é o anti-sifão, espaçamento de 40 ou 50 centímetros, vazões de 1,6 ou 2,1 litros hora e espessura, normalmente, o 18 milésimos de polegada. A vinicultura, né, o plantio de uva. O espaçamento utilizado é de 30, 40 ou 50, onde for terreno plano júnior, onde nós tivemos terrenos declivosos, o multibar C, com vazões de 1,6 a 2,3 litros por gotejador, com espessuras de 25 ou 35 milésimos. Vasos de flores e hortaliças, né? Espaçamento de 30 ou 50 centímetros. E aí nós temos opções de tubos gotejadores, multibar ASDS, ou multibar FASDS, ou também o botão gotejador iDrop, que aí será feito com tubo de polietileno, onde será as perfurações para colocar os botões gotejadores. E no paisagismo, pessoal, para arbustos e folhagens, né, menos gramado. Gramado aí tem que ser aspersão, tem que ser o pop-up, esse tipo de aspersor. Mas arbustos e folhagem, para você ter uma irrigação mais eficiente também, né, para ir direto ao alvo, a gente pode utilizar o Multibar C ou o Júnior na cor marrom, espessura de 44 mil, bobinas de 100 metros, com vazões de 2,1 ou 3,8, e espaçamento de 20 ou 30 centímetros. Esses produtos que estou passando para vocês são produtos comerciais, que a gente, hoje os nossos prazos de entrega ainda estão bastante demorados, mas a gente trabalhando com os produtos comerciais, muitas vezes o prazo de entrega também fica mais fácil, por quê? Porque a hora que faz o setup da máquina, que faz a programação, se você não fugir muito à regra, fica mais prático para você fazer a fabricação. Então, eu sempre aconselho, não caio nessa besteira de querer, eu quero um gotejador com espaçamento de 65 centímetros. Meu, opte por o que tem na lista e o que tem saída. É o mais prático para você conseguir esse produto, muitas vezes, em tempos menores até. E também, por último, temos o lançamento, que é o Harmonia, que também é para arbustos e folhagens, né, menos gramados, com vazão de 2,1, espessura de 44 mil, e espaçamento 33 centímetros. E as considerações finais para vocês, pessoal, para a instalação de filtragem adequada, que eu vou falar sobre filtragem na próxima apresentação. E quando for gotejador tipo pastilha, né, tipo plano, sempre que possível instalar o gotejador virado para o lado de cima do tubo. Sempre que possível, pessoal. Respeitar o comprimento máximo em função da vazão, para que tenhamos a uniformidade. Sempre instalar válvulas interruptoras de vácuo nos cavaletes. E quando for funcionar pela primeira vez, é obrigatória a realização da limpeza de toda a rede hidráulica. Funcionar com tudo aberto, todas as tampas, fins de linha, tudo. À medida que vai saindo a água, a gente vai fechando, para evitar que a sujeira da montagem ou de terra
venha a causar obstrução nos gotejadores. Sempre que possível, instalação das linhas gotejadoras em nível, porém, a linha de distribuição jamais deve ser subindo o morro, tá? Tem que ir até em cima do morro e descendo. Se você fizer subindo, você vai ter uma surpresa bem desagradável nas últimas linhas, que vai te faltar vazão. Então, sempre venha com a tubulação principal até em cima do morro e de lá você desce com a linha de gotejamento, com a linha lateral. Descendo o morro, pode ser uma boa opção, mas se for autocompensante, aí tem que fazer um estudo prévio. Subindo o morro com a linha ascendente, isso pode dar esse probleminha aqui. Ó, aqui você está com muita água e no final praticamente, então, uniformidade muito baixa. Não aconselhamos. O que aconselhamos nesse caso é um autocompensante, mas aí nós temos que fazer o cálculo até quantos metros de desnível ele consegue chegar, mantendo a vazão de projeto, tá? Então, quando é uma situação assim, o ideal muitas vezes é conversar conosco para ver até onde consegue fazer. Não tente fazer sozinho, que muitas vezes pode ser que não dê certo. E a limpeza dos tubos gotejadores, essa aqui é uma fórmula geral que é recomendada pela faculdade, a FEAGRE, de Engenharia Agrícola da Unicamp, que para você fazer uma limpeza de matérias orgânicas, é, desse tipo de subproduto, né, que vem junto com a água, usar o hipoclorito de sódio a 12%, em duas aplicações. Fazer, se possível, a cada 30 dias, como ninguém faz, mas se você tiver um sistema que vai parar o funcionamento por algum motivo, a última irrigação nós recomendamos que seja feita com hipoclorito, para você fazer uma limpeza. No outro dia você vai lá, solta essa água fora e aí você pode ficar sossegado que quando se ligar novamente o sistema não vai ter entupimento no seu tubo gotejador. Quando for ferro, aí existe outros produtos específicos, tá? Quando for cálcio também. Então, para cada sujidade, existem produtos mais específicos. Na próxima apresentação, a gente vai falar sobre filtragem e também alguma coisa sobre os produtos a serem aplicados. E eu agradeço a atenção e o tempo de vocês de terem me assistido até agora, tá, pessoal? E espero vocês na próxima apresentação da semana que vem. Perfeito? Se tiverem alguma dúvida, aproveitem que dá tempo ainda. Sobre a planilha, pessoal, mandem uma mensagem para mim, que aí eu envio a vocês. Porque aí eu tenho que dar uma explicação também. Então, obrigado a todos aí pela paciência também. O tempo de vocês também é precioso, tá com a família agora, com a criançada, com os amigos. Mas é bom também a gente sempre aprender alguma coisinha a mais, né? E eu estou à disposição de todos. Obrigado. Até a semana que vem, se Deus quiser, pessoal. E conto com a participação de todos, tá? Obrigadão.